Eu agradeço, senador Paulo Paim, agradeço e quero, aqui, na oportunidade dessa Comissão de Direitos Humanos, sob sua presidência, fazer mais uma vez uma referência à importância do seu trabalho parlamentar e da sua vida dedicada às melhores causas do Brasil e das pessoas. E muito obrigada pelo Estatuto do Idoso, muito obrigada pela luta pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, muito obrigada pelo Estatuto da Igualdade Racial. Nós poderíamos fazer, assim, um levantamento de boas práticas e de contribuições dos mandatos parlamentares do senador Paulo Paim. Mas, especialmente, muito obrigada por imprimir no trabalho desta comissão um olhar sobre todos os brasileiros e brasileiras, a dimensão dos direitos humanos com a amplitude que deve ter, que é cada brasileiro e brasileira, cada pessoa na sua condição humana sendo respeitada. Lhe agradeço e declaro, sem dúvida, a minha admiração pelo seu trabalho, que é uma referência para mim e para todos nós. Especializadas no Brasil, podemos ainda, a Neuza me alertava sobre isso, avançar neste número com uma política de sensibilização. E podemos e devemos avançar. Uma política de sensibilização. Mas nós precisamos, em cada município, termos uma conexão para motivar os prefeitos, para acompanhar as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social e de seguridade que ocorrem no município, ainda que financiadas no plano federal. Quero dizer, senador Paulo Paim, ainda que não queira me adiantar, avançar muito, até para podermos ouvir os nossos colegas, que a gente sente, principalmente, que o Brasil está vivendo uma grande e rápida mudança. Grande e rápida mudança. A população brasileira, que o senador Paim destacou, poderá rapidamente chegar a 30 milhões de idosos. Segundo o IBGE, no censo 2010, possui 11,3% da sua população idosa. Metade dessa população passou a maior parte da sua vida no campo. Por isso também, nós temos, no perfil de escolaridade e de alfabetização, entre os idosos, o maior número de brasileiros que se encontram na condição ainda de analfabetos. E com o direito de decifrarem os códigos linguísticos, a matemática ou as letras, porque eles já decifraram códigos de vida e que muito têm. Nós temos que ter esse respeito a nos ensinar, inclusive na formulação das políticas, porque fazermos políticas para a população idosa é diferente de fazermos políticas públicas. Talvez não pode haver uma analogia entre a população idosa e a população infantil neste plano. Nós devemos separar a formulação de políticas públicas, quando tratamos da população infantil, daquilo que nós tratamos com a população idosa. Se na população infanto-juvenil nós temos uma responsabilidade de ouvirmos cada vez mais as crianças e os adolescentes, e a conferência que realizamos sobre crianças e adolescentes teve uma presença importante, sobretudo de adolescentes, e devemos ouvir cada vez mais os adolescentes, devemos ouvir cada vez mais as crianças. Com a população idosa, não se trata de termos qualquer formulação diferenciada para essa escuta. A população idosa, ela necessariamente deve estar incluída. Necessariamente em todos os sentidos. Na formulação para as suas vidas. E a política pública sobre envelhecimento humano, como a nomenclatura diz, ela não é uma política pública somente para o idoso. Ela é uma política pública sobre envelhecimento, sobre um processo no qual nós devemos perpassar todas as fases da vida, compreendendo o envelhecimento humano desde o momento do nascimento. Compreendendo que cada etapa da vida, na infância, na adolescência e na vida como adultos, ela prepara, ela existe como etapa para uma qualidade de vida que se articula, que produz uma qualidade de vida ao longo de toda a vida, portanto, também para a população idosa. A política para o envelhecimento humano constitui-se como algo que inicia na infância, que inicia na escola,
que inicia, portanto, quando a gente tem consciência de que cada ano de vida, cada tempo da nossa vida deve ser valorizado em si, como uma etapa fundamental da vida. Agora, a diferença para o Brasil é que, no Brasil, nós estamos rapidamente fazendo essa mudança. Outros países primeiro cresceram, primeiro desenvolveram-se, primeiro tiveram políticas de seguridade social plena, de renda plena, e depois chegaram a ter uma população idosa numericamente mais pronunciada, mais significativa. No Brasil, nós estamos vivendo mudanças hoje que vêm com muita força. A França demorou 100 anos para ver a sua população com mais de 65 anos, ter um salto na sua população de mais de 65 anos, de 7% para 14%. O Brasil teve o mesmo crescimento, e muito mais, em 25 anos. Então, nós precisamos planejar e realizar a inclusão social, enfrentar a questão da pobreza, que é a principal motivação do governo da presidenta Dilma, que até 2014 não tenhamos nenhum brasileiro e brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza, o que beneficia toda a população e particularmente a população idosa. Mas nós precisamos fazer isto ao mesmo tempo que nós estamos superando todas as marcas de longevidade que qualquer país do mundo produziu. E para isso nós precisamos ter a Seguridade Social ativa e plena. O Brasil fez uma opção, que é de um Estado capaz de atender a sua população. Quando alguns apregoavam o Estado mínimo, senadores, ativistas, como o senador Paim, lutaram para que o Estado não fosse privatizado. E o que nós podemos ver como saldo principal de um Estado com a capacidade de manter e ampliar serviços públicos é justamente que ele atenda às necessidades recorrentes da sua população, como nós percebemos aqui no plano da população idosa. Portanto, senador Paim, o nosso objetivo é que, como fator primordial do planejamento do desenvolvimento econômico, social, cultural, humano e de participação política no Brasil, tenhamos em conta a mudança do perfil demográfico como um benefício para a sociedade brasileira, como algo que a sociedade brasileira pode se valer no plano do conhecimento, da contribuição social, da vida familiar e comunitária, mas assegurando a qualidade de vida que todos nós temos direitos, seja os idosos de hoje, seja aqueles que almejam e que ficarão idosos nos próximos 15, 20, 30 anos, para que essa qualidade de vida seja compromisso intergeracional. Na Rio+20, recentemente, nós ouvimos um pronunciamento de uma jovem que disse que nós devemos pensar a infância como compromisso intergeracional. Eu digo a vocês que nós devemos pensar todas as idades como um compromisso intergeracional. Talvez eu não tivesse percebido isto até assumir a tarefa que tenho diante de vocês na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Mas é convivendo com o Conselho Nacional do Idoso, é aprendendo com a Conferência Nacional realizada, com a terceira Conferência Nacional realizada no ano passado, com as conferências estaduais e com exemplos de vida como o do senador Paulo Paim e com as prioridades que a própria presidenta Dilma tem para o Brasil, que eu quero renovar o nosso compromisso com o envelhecimento ativo e saudável. E por último, senador Paim, se o senhor me permite, talvez possa parecer que a janela e o tema que vou aqui abordar diante de vocês não se relacione com este que nós estamos trazendo. Mas eu não tenho dúvida que o tema dos direitos humanos, a temática de direitos humanos, na sua amplitude, ela reconhece que todos os acontecimentos, tudo que vive uma nação, do ponto de vista dos seus cidadãos e cidadãs,
implica permanentemente em reflexos na vida da nossa comunidade, das famílias e da vida. Portanto, eu não poderia aqui, estando no Senado, deixar de dizer a vocês, de sofrer, de empenhar meu profundo sentimento e, representando o governo federal, dizer a vocês que, para nós, é impossível continuarmos convivendo com os índices de mortalidade juvenil que o Brasil vivencia. Nós tivemos, ao longo dos últimos 20 dias, 3 assassinatos em uma unidade socioeducativa aqui em Brasília, de jovens sob guarda do Estado, no CAGE. Nesta madrugada, tomamos conhecimento de uma chacina contra jovens, também no Rio de Janeiro. Mais uma. A principal causa de morte dos adolescentes brasileiros está vinculada à violência. Não serão brasileiros que vão chegar à nossa idade. Não chegarão à idade madura. Suas famílias sofrem as suas perdas no dia de hoje. E nós, como Brasil, devemos sofrer as suas perdas. O Brasil não pode permanecer criminalizando a sua juventude. O Brasil não pode continuar sob o marco nas polícias e unidades socioeducativas de manuais, senador Paim, que foram produzidos nos períodos de exceção da ditadura militar, que tinham os jovens negros e pobres como uma ameaça à segurança do país. Nós não podemos mais ter chacinas que olham para os jovens das periferias como se eles não tivessem direito à vida, como se eles nos ameaçassem simplesmente pelo fato de existirem. Nós não podemos continuar no Brasil com a morte juvenil como nós temos. E me perdoem, ao estar diante de vocês e numa agenda sobre população idosa, reconhecermos que este país tem ainda, e isso me dói e me envergonha, e nós precisamos mudar isto. Reconhecermos que nós estamos com a morte dos nossos jovens, impedindo que eles cheguem a viver isso que nós comemoramos como longevidade. Se nós comemoramos um país que agora tem idosos, nós queremos que essa juventude tenha este benefício. Nós não queremos e não podemos permitir, como autoridades deste país, no governo federal, nos estados, nós não podemos permitir que a vida seja ceifada no momento da juventude, porque nós devemos defender que o envelhecimento humano, a possibilidade de chegarmos à vida madura, de estarmos no mundo do trabalho, da família, da comunidade, e de chegarmos a